Bem-vindos a mais um encontro de letramento digital. Em encontros anteriores, nós vimos que o computador é composto por duas grandes partes, o hardware e o software. O hardware é o conjunto de circuitos, como por exemplo o processador, também conhecido pela sigla CPU, a memória principal, também conhecido pela sigla RAM, os discos rígidos, conhecido pela sigla HD, e a memória secundária, como pendrive e cartão de memória. E com relação ao software, nós vimos que temos aplicativos e o sistema operacional que faz com que os aplicativos funcionem. Mas não basta ter esse hardware e software para o computador funcionar. Se você vier com um computador exatamente igual ao meu, com o mesmo hardware e o mesmo software, os mesmos sistema operacional e o mesmo conjunto de aplicativos, e falar para mim, vamos trocar? Certamente não vou fazer isso, porque tem alguma coisa a mais no computador, além do hardware e do software, que são os conteúdos. Os conteúdos são aqueles produtos que nós produzimos com o hardware e o software. Então, os nossos documentos, as nossas fotos digitais que nós tiramos com as nossas máquinas fotográficas, e isso está armazenado no computador também, né? Então, hoje nós vamos focar exatamente na questão dos conteúdos. Quais são os conteúdos que nós podemos ter no nosso computador e como esses conteúdos são armazenados e organizados no computador. Inicialmente, nós vamos ver a questão da organização dos conteúdos no computador. Da mesma forma que no nosso escritório nós trabalhamos com arquivos para organizar os documentos, o computador também usa a metáfora do arquivo. Então, no computador, cada documento que você cria está associado a um arquivo diferente. Assim, se você tem um documento de uma página, este é um arquivo. Se você tem um documento de 100 páginas, este é outro arquivo. Se você tem uma fotografia digital, é um arquivo. Se você tem um filme, é um outro arquivo. Então, cada documento que você tem no seu computador é um arquivo diferente. Assim, nós temos no nosso computador arquivos para diferentes tipos de documentos. Esses arquivos eles estarão armazenados no nosso disco rígido do computador local. Assim, cada documento ocupa um pedacinho desse disco. Então, se você tem um documento de texto, ele vai ocupar um pedaço do seu disco. Uma fotografia digital ocupa um outro pedaço do disco. Um arquivo de áudio com uma música vai ocupar um outro pedaço do disco. Depois que você cria esses arquivos e armazena no disco, como é que você vai reconhecer qual arquivo é o quê? Para isso, você tem o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo é algo que você cria com o arquivo na hora que você criou o seu documento e vai tentar dar um nome para o arquivo que seja algo que facilite o reconhecimento depois. O nome do arquivo normalmente tem duas partes. Tem uma parte que é aquela que você dá para o arquivo e tem uma parte que é a extensão. Essas duas partes são separadas por um ponto. Nós temos uma parte que é o nome do arquivo, escolhido pelo criador, e a extensão associada ao tipo de documento. Como nós podemos ver aqui nessa lista, nós temos uma lista de documentos num disco, vários aí com nomes não muito significativos, DOC 001, DOC 0002, DOC 002, são documentos diferentes, né? E nós temos ali, por exemplo, um eleitor.pdf e um eleitor.tex. Como as extensões são diferentes, são arquivos diferentes também. Muito bem, você criou os seus arquivos, deu nome para eles e eles estão no disco. Como que esses nomes são recuperados? Aí vale a pena contar um pouco da história. Houve uma época em que os discos tinham apenas uma lista com os nomes dos arquivos. Então, nessa época, você não podia, por exemplo, no mesmo disco, dar para dois arquivos o mesmo nome. Só já tinha um arquivo com aquele nome, não podia usar outro. E também era parte aí da estratégia do organizador do arquivo, você como usuário, escolher bem os nomes para fazer essa representação de uma forma mais simbólica, mais clara. Então, cabia ao programador, né, organizar os seus documentos. Alguns eram mais organizados, mantinham lá seus discos em fichários, com suas etiquetas, outros nem tanto. Hoje em dia, com os nossos discos com grande capacidade de armazenamento, nós não temos mais essa necessidade de ter esse cuidado de manter uma lista única com os arquivos. Nós temos, na verdade, um esquema de organização que podemos separar os nossos arquivos em diferentes pastas
Então, nós criamos as pastas para organizar os arquivos. Assim, nós temos que também entender um pouco que o pessoal da computação gosta, às vezes, de mexer um pouco com os nomes. Enquanto, normalmente, no escritório, você coloca as pastas dentro de um arquivo, no computador você coloca os arquivos dentro de pasta. Também, como parte dessa forma de organização, nós podemos criar pastas dentro de pastas. E assim nós podemos ter uma verdadeira hierarquia de pastas com os nossos arquivos organizados da forma que nós acharmos melhor. Então aqui, por exemplo, nós temos duas situações, né, onde nós temos aqui um arquivo chamado article.txt, um documento que está num diretório chamado temp, uma pasta chamada temp. E aqui nós temos uma outra pasta com o mesmo arquivo. Então aquilo que nós não podíamos fazer no passado, de dar dois nomes para o mesmo arquivo no mesmo disco, agora com o conceito de pastas é plenamente possível. Nós temos aqui então o chamado nome completo do artigo, que vai desde o primeiro diretório até o artigo, nome final do arquivo, e aqui um outro, né, /users, /recat, /documentos, /fax e o nome do documento. Como que nós fazemos para localizar esses arquivos dentro do nosso disco? Nós falamos já de aplicativos. Então, um dos aplicativos que o sistema operacional normalmente oferece é um navegador ou explorador de arquivos. Por meio desse navegador ou explorador, nós podemos navegar pelo disco, de pasta em pasta, para saber quais são as pastas que existem e quais são os arquivos que existem em cada pasta. Normalmente, esses navegadores têm uma estrutura muito similar, independente do sistema operacional. Eles têm uma área onde separam aqui os principais locais do seu disco. Tem uma área central que apresenta o conteúdo do seu diretório corrente, né? Tem uma indicação de onde você está no seu disco naquele momento e tem uma caixa para fazer a pesquisa por documentos, se você não lembra exatamente onde está o documento e quer localizar pelo nome ou por alguma outra característica do documento. Aqui nós temos um outro navegador de arquivos de um outro sistema operacional. Nesse caso aqui do sistema Linux com interface Ubuntu, né, onde também tem as mesmas características. Uma área com os principais pastas, a pasta corrente, a indicação de onde está e uma caixa de pesquisa. Então, o mesmo estilo de navegação, independente do sistema operacional. Muito bem, agora nós temos aí os nossos arquivos no disco, nós sabemos como encontrá-los, mas o que são esses arquivos efetivamente? Todo o conteúdo em disco é um conteúdo digital. Assim, quando nós olhamos, se nós pudermos pegar esses arquivos e olhar o que está dentro dele, o que nós veremos serão essencialmente sequências de bits. Aqui os bits estão representados por uma representação hexadecimal, mas essencialmente o F são 4 bits uns. Então nós temos ali um arquivo, começa com 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, aí depois vai com 1, 1, 0, 1, aí depois 1, 0, 0, 0. Tá? E aqui o outro arquivo, um outro tipo de documento, onde nós temos aqui o 504B, 03, 04, é um outro conteúdo. Olhando assim, simplesmente para os bits, nós não podemos dizer o que cada um desses arquivos representa. Então, o que vai fazer a diferença, o que faz com que um conjunto de bits seja diferente de outro, são os formatos. Então, os formatos são acordos que se fazem sobre como nós vamos representar um determinado tipo de documento. Assim, por exemplo, nós temos formatos para fotografia digital, que é definido aqui no caso por um comitê internacional. Então, JPEG é um formato de fotografia digital, o nome do grupo aqui é o Joint Photographic Experts Group, né? Eles definiram quando nós quisermos gravar uma fotografia digital no computador, vai ser desse jeito. Eles definiram um padrão. O outro documento que nós tínhamos é um documento de texto, né, definido por um fabricante de software. Então, esse fabricante de software construiu um aplicativo para editar documentos de texto e falou: o meu formato para guardar os documentos desse tipo vai ser esse daqui. E definiu esse formato. Então, nós temos aqui formatos diferentes que precisam ser tratados de forma diferente. Tá? E como que esse tratamento é realizado? Como é que ele é feito? E aí, depende do aplicativo.
Cada aplicativo vai, então, tratar um diferente tipo de arquivo. Então, nós temos aplicativos que vão entender o formato binário do documento de texto. E quando nós falarmos para aquele aplicativo, carregue esse documento, ele vai apresentar o texto, as imagens, a sua formatação. Então, esse aplicativo entende esse formato. Se nós tentarmos pegar um documento de outro tipo e carregar nesse aplicativo, não vai funcionar. Da mesma forma, o outro aplicativo entende um outro formato. Se eu quiser apresentar uma fotografia digital, não vai ser com um editor de texto, vai ser com outro tipo de documento, um outro tipo de aplicativo. E quais são os principais tipos de conteúdo que o nosso computador consegue armazenar? O tipo mais básico é o texto sem formatação. É simplesmente uma sequência de caracteres. Então, ali nós temos uma sequência de a letra letra B, a letra C, sem nenhuma informação adicional ao texto. Arquivos desse tipo têm usualmente a extensão TXT, de texto, né? E eles são manipulados por softwares, aplicativos básicos. No caso do sistema operacional Windows, o aplicativo básico é o bloco de notas, ou Notepad. E no caso do sistema operacional Unix, nós temos um aplicativo, no caso do Linux, com o Ubuntu, que é o Gedit. Aqui nós temos a apresentação de um documento de texto, né, usando o bloco de notas. Então, vocês podem ver que não há nenhuma diferenciação no formato do título para o autor ou para o texto. Todos os caracteres têm exatamente a mesma forma. Nós não temos nenhuma informação sobre tamanho das linhas, quantidade de páginas. É um texto sem formatação. O mesmo texto, apresentado no outro sistema operacional, as características de visualização um pouco diferentes, mas essencialmente a mesma estratégia, o mesmo tipo de estrutura. Não há diferença entre o título, o autor e o texto no qual se encerra o conteúdo. Um outro tipo de documento de texto é o texto com formatação. Aí, nesse caso, o texto tem estrutura associada. Então, naquela sequência de bits, além da representação dos caracteres propriamente ditos, nós teremos aí comandos que vão indicar, por exemplo, qual é o tipo de letra, qual o tamanho da letra, qual o tamanho da página, e com isso ele vai poder estruturar o documento numa página já pronta assim para uma impressão. Então, normalmente, esses documentos formatados têm extensões RTF, DOC, DOCX, que são típicas do sistema operacional Windows, ou ODT, particular do sistema Unix, mas também usados no sistema Windows. Os aplicativos típicos para manipular esse tipo de arquivo são, no caso do sistema operacional Windows, o Microsoft Office Word, e no caso do Linux, tem uma suíte de aplicativos LibreOffice, que tem também o Writer, que é usado para documentos de texto. Particularmente, o LibreOffice também está disponível para o sistema operacional Windows. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de documentos formatados de texto, e você pode ver, já que a interface do aplicativo é muito mais elaborada do que do outro caso, porque aqui você tem comandos para definir o tipo de letra, o tamanho da letra, posição do texto, e na própria estrutura do texto há uma diferenciação entre o título, o autor, e nós temos aqui tipos de letras diferentes para o texto. Esse, no caso, é o Microsoft Word. O mesmo documento, apresentado no LibreOffice Writer, né, ele tem as mesmas características, um pouco diferente no formato, mas essencialmente o mesmo tipo de comando. Tipo de parágrafo, tipo de letra, tamanho, efeitos negrito, itálico, sublinhado, posição do texto, mas tudo isso será visto em mais detalhes em outros encontros. Outro tipo de documento de texto é aquele no qual o texto já está composto, já está formatado e você quer garantir uma visualização para ele. Então, nesse caso, você não passa um documento editável, você usa um documento em formato fixo, que é o PDF. O PDF é o Portable Document Format, então ele vai ter todas as características do texto já organizadas, de tal forma que, independente de onde seja feita a visualização, ela será a mesma em qualquer sistema operacional. No caso do documento PDF,
Aplicativos típicos, no caso do Windows, nós temos o Adobe Acrobat Reader, e no caso do Linux, tem um visualizador de documentos PDF, que é o Evince. Então aqui nós podemos ver aquele mesmo texto, aqui num formato já pronto para impressão, visualizado, no caso aqui no Adobe Reader, no Windows. E se vocês repararem a estratégia de formatação, vocês poderão perceber que, independente do sistema operacional, nós estaremos vendo o mesmo texto. Porque aqui nós temos, então, o formato já definido de antemão e não dependente do sistema operacional. Um outro formato de arquivo bastante utilizado nos nossos computadores é o formato de imagens digitais, fotografias, gráficos. Nesses casos, as imagens são essencialmente uma representação de pontos, pixels, nos quais você vai então poder dizer qual o tom de cor, qual que é a intensidade de cada um daqueles pontos. E por meio desses vários pontos, você vai compor a sua imagem como um todo. Existem diversos formatos de imagens e fotografias digitais. Os mais comuns, já mencionado o JPEG, com extensão JPG ou JPEG, o PNG, de Portable Network Graphics, o Bitmap, BMP e o GIF. São alguns dos formatos mais usuais. Nesse caso, os aplicativos típicos para esse tipo de documento depende se você pretende apenas visualizar o documento ou se você pretende também editá-lo. Para a visualização simples, no caso do Windows, tem um aplicativo que é o visualizador de fotos. Se você pretende alterar alguma parte do seu documento, cortar um pedaço da imagem ou mudar a cor de um determinado trecho, aí você tem o Paint para fazer uma edição básica desse documento. O Linux tem aplicativos similares. Tem um visualizador de imagens e um software chamado GIMP, que é para a edição das suas fotografias. Aqui nós temos um exemplo, uma fotografia digital, sendo apresentada no visualizador de fotos do Windows. Então vocês podem ver que não tem comandos de edição, ele pode apenas girar a imagem, é o máximo que ele pode fazer. Já aqui, no Paint, a mesma foto, você vai ter possibilidade de selecionar um pedaço da imagem, passar um pincel de uma determinada cor em cima de algum trecho, cortar a imagem. Você tem alguns comandos básicos de edição. As mesmas funcionalidades estão também disponíveis no sistema Unix, no Linux aqui no caso, onde você pode visualizar a imagem, também com comandos básicos apenas de rotação da imagem, e o software de edição também com comandos para você fazer o corte, mudar a cor e outras funcionalidades. Em síntese, o que nós vimos na aula de hoje, então, foram alguns tipos de conteúdos e como nós podemos organizá-los no computador. Essa apresentação não é uma apresentação que pretende ser exaustiva. O computador pode armazenar e manipular muitos outros tipos de conteúdo, como, por exemplo, sons. Então, nós podemos ter música, nós podemos ter vídeos, que também, da mesma forma que as fotos, podem ser apenas visualizados ou escutados, ou podem ser também editados. Mas, essencialmente, hoje nós vimos a visão básica de como organizar esses conteúdos no computador, e qual é a característica desses conteúdos, e como eles podem ser manipulados por alguns aplicativos. Espero que a partir daqui vocês tenham a curiosidade de fazer a exploração do seu computador, organizá-lo melhor e a partir daí explorar outras possibilidades. Obrigado e até a próxima.